Fala Dentcasters, tudo bem? Estamos aqui com mais uma entrevista com o Dr. Rogério e o Dr. Rodrigo, implantodontista daqui da especialização da Itipac Porto. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre eles, sobre a história deles, sobre a implantodontia também, que é uma área muito especial, que tem muita coisa aí para explorar. Então fala pra gente um pouquinho sobre vocês, sobre a implantodontia, se apresentem para nós, pro pessoal. Primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer a vocês três pelo convite, pela oportunidade. Agradecer o pessoal que está lá em casa, né? Que está aí nos assistindo. E dizer que pra gente é um prazer muito grande estar aqui com vocês e estar aqui em Porto Nacional, né? Nós somos cirurgiões dentistas por profissão, né? Às vezes as pessoas brincam, né? Alguns alunos chegam pra gente e falam assim: professor, o senhor trabalha também, né? Como se o dar aula não fosse um trabalho, né? Mas o senhor também trabalha? A gente também trabalha, nós somos clínicos, né? Em São Paulo a gente tem os nossos consultórios, as nossas clínicas, além das faculdades que a gente dá aula, dos cursos que a gente ministra, a gente também trabalha, né, Rodrigo? Normalmente a gente ouve muita pergunta assim: você não vai trabalhar hoje, você vai dar aula, né? A gente ouve muito também essa frase, né? Isso é comum. Mas hoje vocês mais trabalham ou dão aula? Eu acho que a gente mais fica no consultório ainda. No consultório, né? O grande ganha-pão nosso é o consultório, né? É o nosso consultório, né? Isso sem sombra de dúvidas. O lecionar, a área acadêmica vem da paixão, né? De ensinar, né? De sair um pouco dentro desse quadrado, né? Porque o consultório é uma prisão, entre aspas, né? A gente tá preso dentro de quatro paredes o dia todo, né? Muitas vezes eu chego na minha clínica 7 horas da manhã e eu vou sair 7, 8 horas da noite, né? E você não vê o sol amanhecer, o sol se pôr e você tá trancado ali, né? Sim. Exatamente. E aí, assim, você perguntou da nossa área de formação, né? Você quer falar primeiro? Porque só eu tô falando. Você vai falar de idade, aí... Não, quantos anos você tá formado? 28 anos. 28 anos e alguns meses. Tá? Bem, eu me formei há 28 anos, eu sou graduado pela USP de Bauru. E assim que eu me formei, eu já fui trabalhar, logo 3 meses depois eu já estava trabalhando. E logo, passando 2 anos já atuando em clínica, fui fazer especialização em implantodontia, né? Numa época em que muitas pessoas não acreditavam em implantodontia. Muitos professores que eu tive na graduação falavam que implantodontia era fake, que jamais um parafuso seguraria um dente. E hoje são referências, né, Rogério, na implantodontia. E aí, como complemento, por ser uma reabilitação, você tem que ter domínio de várias áreas. Acabei fazendo especialização em prótese também, muitos cursos de imersão em periodontia, porque é impossível você reabilitar uma pessoa você tendo em mente só uma especialidade, como por exemplo outras especialidades que só você tendo aquele conhecimento você consegue resolver o problema daquele paciente. Na reabilitação não é assim, você tem que ter um conhecimento ali multifatorial, tá? Então você tem que entender desde DTM até oclusão, principalmente oclusão e periodontia, exatamente, né? Oclusão é fundamental. Os estudos todos mostram que o principal falha nas reabilitações é por problema de oclusão. Então isso, e oclusão envolve desde você saber fazer um ajuste até o tipo de material que você vai fazer o dente do paciente. Então você tem que ter esse conhecimento, até conhecimento de materiais dentários, para você poder fazer uma boa reabilitação. Sim. Às vezes a gente pode colocar um dente e não reabilitar, né? Você coloca dente, mas você não reabilita, né? Uma coisa bem bacana assim, para vocês que são acadêmicos, você que está fazendo a faculdade ainda, é que eu tenho de experiência minha, né? Enquanto eu fazia a faculdade, nas minhas férias, eu ia para o consultório de um dentista que eu conhecia. E ele dava férias para a secretária dele e eu ficava de auxiliar. Não pagava você? Não, nunca me pagou, mas ele me deu o meu primeiro emprego, né? Então ali
eu aprendi muito da vivência do dia a dia de um consultório odontológico que às vezes na clínica da faculdade a gente não consegue ter. Muda um pouco, né? Muda muito, né? Porque às vezes você tem uma clínica só de pério, você tem uma clínica só de cirurgia, você tem uma clínica só... E aí no quarto ano, no último ano, no último período, você vai ter uma clínica integrada, onde você vai fazer tudo, mas não é a rotina do dia a dia do consultório, né? Então eu ficava lá nas minhas férias, estagiando, entre aspas, no consultório dele, mas trabalhando como auxiliar. E ele fazia muita cirurgia, então ali eu comecei a ter o interesse também pela cirurgia, pelos meus professores da USP de Ribeirão, Dr. Regis, enfim, todos aqueles que me formaram, né? Eu comecei ali. E esse cara, quando eu me formei, eu não tinha grana, como você também foi trabalhar, porque não tinha grana para montar um consultório, né? Também saiu do interior de São Paulo, foi para a capital para poder trabalhar. E aí eu fui trabalhar com esse cara, que foi o primeiro que me deu uma oportunidade, né? Eu me formei no final de 1992, né? Não vou falar quantos anos atrás, fazem as contas aí, né? Em dezembro de 92, e aí já em janeiro de 93 eu estava no consultório desse cara trabalhando 2 períodos por semana, terça de manhã e quinta de manhã. Depois ele me deu a quarta à tarde, e ali eu comecei até eu brinco que eu dormia demais na cadeira, aí montei um consultório num bairro de periferia, junto com um amigo. Depois a gente veio para o centro da cidade e ali a gente começou. E fiquei 5 anos trabalhando como clínico geral, né? Que eu acho que é importante também a gente ter essa vivência do clínico geral, de você entender o paciente como um todo, né? E entender as queixas, aquilo que o paciente quer. Depois de 5 anos eu fui fazer a minha primeira especialização, que foi justamente em implantodontia. Em 1997 eu fiz a minha especialização. Talvez vocês não tivessem em 97 nem nascido ainda, né? Mas e aí, depois do implante, aí vieram as outras. Com 10 anos de formado eu senti a necessidade e a vontade de dar aula, né? E aí eu fui fazer o meu mestrado. E depois disso vieram os outros cursos que eu acabei fazendo ao longo da carreira, né? Dei aulas em graduação durante um tempo, né? Não dou mais aula em graduação, mas por uma escolha, né? Até de tempo, né? A graduação toma um tempo da gente, né? E eu gosto do consultório, né? Eu gosto de atender, eu gosto de estar sentado no mocho. Eu gosto de estar com o paciente, contato, né, de com ter o o paciente. contato, de conversar, de entender, de bater papo, né? Às vezes eu fico um pouco chateado e bravo comigo mesmo, porque como a gente sai hoje muito para dar aula, né? Além do curso aqui em Porto Nacional que a gente tem, nós temos curso em São Paulo também de especialização de implante, e além desses cursos a gente dá aula para uma fábrica de implantes que é a parceira nossa. Nós somos, tanto eu como o professor Rodrigo, somos speakers da Titânio Fix, né? Então, nos bastidores aqui a gente estava conversando, né? Hoje eu estou aqui, daqui uma semana, sexta-feira que vem eu estou em Iporá, em Goiás, daqui 2 semanas eu estou em Curitiba. Dando aula. Só dando aula, né? Nesses locais. E aí nos dias que a gente não está viajando, a gente está no consultório. E aí a agenda do consultório fica cheia demais, né? Porque a gente tem que condensar aqueles nossos pacientes que a gente atenderia, por exemplo, em uma semana, em 3, 4 dias de atendimento. Então você fica com muitos procedimentos, muitos pacientes. E aí eu não tenho tempo de ficar batendo papo com o paciente, de sentar... No conversar. consultório, vocês têm outros dentistas que atendem. Sim, nós temos clínicas, né? Nós temos uma clínica, tanto eu tenho a minha clínica, o Rodrigo tem a dele, que tem outros profissionais também. Por coincidência, a esposa dele é dentista, a minha também é dentista. Então a gente trabalha com as esposas e outros dentistas atendendo prova no nosso que eu não sou autônomo, eu sou empregado da minha esposa. Na verdade, eu não trabalho. Ela que manda. Hoje vocês trabalham só com implantodontia, no caso, nos seus consultórios. Sim. Não, é o principal. Não, a clínica trabalha com tudo, mas eu particularmente com a parte de reabilitação. Quando se fala em reabilitação, é um termo bem amplo, então a gente está falando de implante, reabilitações sobre implante, mesmo uma
dentadura, uma reabilitação, Prótese. uma coroa, prótese, de uma maneira Reabilitação geral. oral completa. Exatamente, enxertos ósseos, tudo isso faz parte da reabilitação, né? Reabilitação é um termo muito amplo. Daí vem o conceito de você ter que ter conhecimento de várias disciplinas, ok? Porque senão você não vai conseguir Sim. fazer nada de sucesso. Obviamente que por exemplo, cirurgias que a gente vai chamar de cirurgias mais invasivas, o que a gente usa o termo de maxila atrófica. Para vocês, dentcasters, maxila atrófica, vocês que estão na graduação, entendam maxila sem osso, onde não tem lugar para você colocar implante. A gente já chama de cirurgias específicas para isso. Então, por exemplo, o Rogério já faz essas cirurgias mais invasivas, mais específicas, mas já não é a minha vibe, entendeu? Eu já não. Eu prefiro indicar para alguém. Pra indicar. E também vocês trabalham. Na verdade, eu ainda gosto, né, da clínica geral, né? Mas assim, muitos procedimentos. Ama endodontia. Muitos procedimentos a gente não faz. Por exemplo, a endodontia a gente não faz. Talvez né? que o rotatório fizesse. A gente não quem faz. sabe, mas eu nem nunca peguei um rotatório na minha mão. né? Hoje eu cheguei a fazer ROF, né? Não precisa. Eu cheguei a fazer ROF, mas eu fiz ROF para tratar os meus pacientes de DTM. Não para ficar tirando ruga. Tem umas veinhas que vão lá ainda no consultório, eu até aplico, mas eu não gosto. Né? Na verdade, eu não gosto. Mas é um complemento do meu tratamento dos meus pacientes de DTM. Mas eu faço, por exemplo, na minha clínica, todas as cirurgias que tem sou eu que faço. Então, os terceiros molares, os inclusos, enfim, as coisas mais complicadas. Essa parte cirúrgica eu faço, né? Que o Rodrigo, por exemplo, já não gosta tanto de um terceiro molar, né? De um implante zigomático, por exemplo, né? Eu já faço. A parte de reabilitação oral, a gente faz. Na minha clínica sou eu que faço toda a parte de prótese. Você né? atende em Barretos, Em né? Barretos. E você Em São São Paulo. Paulo mesmo, capital, né? Isso. Na Mas realidade ele fica em Guarulhos, que é do lado. Que é da região metropolitana ali, né? Mas quando tem um procedimento assim que você não faz, aí você indica ele. Ele já fez algumas coisas, alguns cirurgias zigomático, mas dependendo da cirurgia, se não for de alta complexidade, nem vale a pena indicar por causa da O distância. deslocamento, né? Sair de Barretos para ir para 425 que vale mais a quilômetros. pena, né? né? Sim. Mas eu ainda tenho paciente, por exemplo, que vai lá para eu fazer uma resina, uma classe 1, para fazer uma lente, para fazer uma parte de estética, né? Lente de 6 elementos, de 12 elementos, né? Uma reabilitação oral total, com cerômeros, com IMEX, com esse tipo de coisa. Eu ainda tenho esses pacientes, né? Porque, como vocês viram, tenho um pouco mais de 30 anos, né, trabalhando. Então, eu tenho ainda aqueles pacientes que estão comigo há 25, há 30 anos comigo. E aí como é que eu vou falar com esse cara? Olha, agora eu não faço mais essa carizinha que você tem aqui. Eu não tenho como não fazer. Esse paciente, entendeu? ele só vai fazer uma limpeza de dente se for com ele. Como acontece comigo também. A confiança é tão grande que a pessoa só faz com você. Então tem casos, eu tenho o caso de atender 3 gerações. Isso, eu já estou na terceira, né? O pai, o filho e o neto, né? Eu já estou atendendo, eu já tô atendendo o neto dos meus pacientes, né? Então, isso é bacana, né? Isso é bacana, isso é gratificante, a confiança que se tem. Dentro da área, né? Muito gratificante. Eu atendi né? um paciente, Bruno Parentes, na terça-feira de manhã, segunda foi feriado, terça-feira de manhã. Ele falou, rapaz, eu tô com dor há 2 dias, mas eu tava te esperando pra você me atender. Eu falei, cara, que você não me ligou? Eu vim aqui no feriado te atender. Não, eu não quis te incomodar. Eu falei, fiquei tomando remédio lá e esperando. Quer dizer, o cara ficou com dor 3 dias esperando eu estar no consultório. Teve confiança, né? De A gente precisa a gente precisa estar disponível. Isso é uma conquista também, né? Essa confiança. Quem trabalha com saúde, seja médico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, você precisa estar disponível. Você precisa ter em mente que você não é um funcionário ou um trabalhador normal, que não dá para você ter horário comercial das 8 às 12, das 14 às 18, de segunda a sexta. Não dá. Eu posso até colocar isso
na minha rotina diária como profissional liberal. Mas se o meu paciente tiver com dor no sábado, no domingo, no feriado, na madrugada, eu preciso estar disponível. Sim. Né? Sim. Eu preciso estar disponível. Porque é aí, nessa hora, que gera a confiança. É nessa hora que gera a fidelização. É nessa hora que você conquista, porque ele sabe que se ele precisar, você vai estar ali para ajudá-lo. Disponível, né? Está disponível. Bacana. E assim, o que motivou vocês a trabalhar nessa área de reabilitação oral, de implante? Né? Porque tem várias áreas dentro da odontologia. E o que despertou assim, o desejo em vocês trabalhar, né, exatamente nessa área? No meu caso, foi o primeiro par de dentadura que eu fiz na minha vida. Na faculdade já? Não, na faculdade já me despertou o interesse. Porém, quando eu fazia graduação, na época a especialidade que estava em alta era a ortodontia. Ok? Até hoje, né? O legal. maior número de inscritos no CFO de especialistas são ortodontistas. São ortodontistas, tá? Então, a ortodontia estava em alta, a implantodontia começando. Muitas pessoas formadoras de opinião, professores que são autores de livros, eles não acreditavam na implantodontia, como eu acabei de citar para vocês. Eles, né, Rogério, eles falavam, um parafuso vai segurar um dente? Você tá louco, isso não existe. E aí a gente foi vendo que a coisa foi acontecendo e tal. E aí quando eu reabilitei meu primeiro paciente, que eu lembro dele até hoje, cara. Lembro da fisionomia dele até hoje, que eu coloquei o primeiro par de dentadura, que eu vi o sorriso dele, que eu achei fantástico. Falei, é isso que eu quero. E aí eu me formei, comecei a trabalhar com essa parte de reabilitação. Pouco tempo depois já fui fazer o curso de uma especialização de implantodontia. Aliás, primeiro eu fiz um aperfeiçoamento de implantodontia, um curso de 10 meses. Aí eu pegava os casos mais simples. Aí, sentindo a necessidade de aprender mais, de poder dominar mais a técnica, aí eu fui fazer uma especialização em implantodontia. E aí, a hora que eu comecei a entrar na docência, eu vi a necessidade de ter o título de mestrado. Aliás, Dentcasters, para quem quiser fazer mestrado, entendam que mestrado só é importante de fato para quem pretende ir para a docência. Para ser clínico, não percam o tempo de vocês nem o dinheiro fazendo mestrado. E façam especializações. Você ganha dinheiro no seu consultório, tá bem? não é dando aula. Mestrado não tá, você ganha dinheiro no seu consultório. Aí então vocês fazem porque gostam mesmo. Sim. Aí eu fiz mestrado. Porque... Vejam, e aí não é um privilégio daqui, a gente anda o Brasil inteiro, quanto uma faculdade paga hora-aula para professor. Você pode olhar para né? Veja. A câmera que está desligada. Veja. Essa está desligada. Então vejam vocês quanto paga uma faculdade hora-aula. Né? E não é uma crítica às instituições, às faculdades, é uma realidade de mercado do Brasil. De todas, né? De todas. Todas, não é aqui que paga pouco. Se bobear, aqui paga mais. Eu não sei quanto paga a hora-aula para professor aqui em Porto Nacional. Mas se bobear, aqui paga mais do que lá em São Paulo. Sabe por quê? Porque tem menos professor aqui do que lá em São Paulo. Sim. O mercado aqui é menos concorrido do que lá em São Paulo. Então, é oferta-demanda. Né? Oferta-demanda. Não vamos ser hipócritas. Né? A gente faz implante também porque dá dinheiro. Sim. Né? A gente tem o leitinho das crianças para pagar, tem o carrinho novo para comprar, tem a viagem para o exterior para a gente fazer. Então a gente faz porque dá dinheiro também. É claro que você devolver dignidade e qualidade de vida para o nosso paciente é gratificante. Né? A gente que trabalha com reabilitação oral, grande parte dos nossos pacientes são terceira idade. Né? São pacientes de terceira idade. Vez ou outra, vez ou outra você tem um jovem que sofreu um acidente, que teve um trauma, que perdeu um dente. Vez ou outra, acontece, né? Mas a grande maioria dos nossos pacientes que a gente reabilita são pacientes de terceira idade ou pacientes que durante um tempo da sua vida não tiveram condições e oportunidades para cuidar dos seus dentes. E aí às vezes ele tem 40, tem 30 e não tem mais dente na boca. Né? E aí hoje ele tem condições, porque ele trabalhou, ele estudou, ele se profissionalizou,
e ele ganha grana, então ele pode se cuidar. E aí ele vai procurar o tratamento. Mas não é a grande maioria. Vide aqui a clínica, né? Grande parte dos nossos pacientes na clínica aqui da faculdade são pacientes de terceira idade. Mas como a gente está numa região que em volta tem cidades de menor poder aquisitivo, a gente atende aqui também jovens mutilados, né? E quando a gente fala mutilado, você perder um dente é uma mutilação, né? Eu digo para os nossos alunos e para os pacientes, implante é bom? Não, é ótimo, mas dente é melhor. Então a gente não tira dente bom ou que tenha salvação para colocar implante. Se o dente tem condições de ter um tratamento endodôntico, fazer um núcleo de fibra ou de metal ou o que quer que seja, e uma coroa, vamos fazer isso antes de fazer o implante, né? Porque depois que você tirou o dente, acabou. Não tem mais. Ficou claro para vocês essa questão da gente ter que ter um conhecimento de várias áreas da odontologia para poder reabilitar um paciente? Sim. Essa não é só é a grande colocar um questão. pino, colocar uma coroa. Não. O importante Eu tinha um é a professor que falava o oclusão do seguinte, paciente, se você né? colocar um parafuso, até um macaquinho treinado ele vai colocar. Sim. Tá? Isso é fácil. A questão é saber aonde colocar, como colocar. e Conhecimento, você- né? A Exatamente. técnica repetidamente, ela se torna fácil. E posicionamento. Às vezes a gente É. inclina o implante, a pessoa fala, mas está torto. Não, peraí, não é que está torto, isso é técnica. E a gente tem que trabalhar, e assim, aqui é uma norma nossa, né, Rogério? A gente que está trabalhando junto já há bastante tempo, são duas questões que a gente não abre mão com os nossos pacientes. Primeiro, tratamento humanizado. O paciente ele pode ser normalmente, tá, em 90% das vezes o paciente de curso é um paciente carente, mas ele é um ser humano e ele vai ser tratado, nós exigimos que ele seja tratado com toda a dignidade do mundo. E respeito. Isso nós não abrimos mão. E planejamentos corretos. Não é para aproveitar o fato do paciente, de repente, ele ser um paciente menos instruído, que ele vai ser enganado. Em absoluto. Então isso é algo que nós prezamos muito nos nossos planejamentos. Isso eu acho que é uma questão até é uma questão de humanidade, independente de religião. Eu sou cristão, então eu vejo isso como uma forma de eu praticar o meu cristianismo, independente da religião que a pessoa tenha, é a questão do amor ao próximo, né? E reabilitar é amar. Tem uma frase que diz assim... Só, desculpa interromper, porque reabilitar, gente, dá um trabalho. Não desculpo, não. Vocês não... Tem uma frase... Dá uma coca, toma. Desculpa. Tem uma frase que diz o seguinte: seja uma alma humana ao tocar outra alma humana, né? Então, quando tocar uma alma humana, seja uma alma humana. Acho que isso define tudo isso que o Rodrigo falou. Então, Desculpa. Você já teve algum desafio no início com o paciente, alguma intercorrência? Desafio tem todo dia. todo dia. Todo dia. Intercorrência tem todo dia. E é impressionante, aquela cirurgia que você fala assim, não, ó, Vai ser eu perfeito. vou fazer rapidinho, Vai ser daqui a pouco eu tô lá. É aquela Ó. que dá problema. Aham. Aquela que você falou, eu vou ficar 3 horas fazendo, e Rapidinho. em 40 Os minutos nossos, acaba. os nossos cursos, a gente... O Rodrigo falou aí do macaco treinado fazer, né? Quando eu fui ver o meu primeiro implante, eu assisti assim, terminou a cirurgia. Naquela época eles faziam uma coisa assim, colocavam uma cortina em cima, assim, né? Quem fazia implante fazia parecer que era uma coisa de outro mundo, né? Até para justificar valor do que era cobrado na época. E a primeira vez que eu vi, eu falei pro professor assim, professor Lascala, falei, professor Nelson Tomás Lascala, era um grande periodontista e um dos caras que começou lá em São Paulo a fazer implante e dar curso. Isso que é implante? Por quê? Eu falei, olha, tô frustrado. Ué, mas como? Professor, tirar um dente do siso é muito pior do que fazer um implante. Muito mais difícil. Essa semana, ontem, né? O professor Luiz falou a mesma Entendeu? coisa, que é muito mais complicado tirar um dente do que... Então, assim, tecnicamente falando, o implante é muito simples. Sim.
né? Pra mim é difícil. Mas Tem, né, as experiências. a gente tem uma filosofia no nosso curso que é a parte prática, que a gente acredita que o aluno, o profissional aprende fazendo, e o implante, assim como a odontologia, é repetição, fazer. Então eu duvido que tenha algum outro curso aqui no Tocantins, como eu duvido que tenha algum outro curso lá em São Paulo, que os alunos façam tanto implante como os nossos alunos fazem, né? E além de fazer bastante implante, e por que eles fazem bastante implante? Porque nós somos clínicos e a gente dá muito valor a isso, a parte prática. Vejam vocês que a gente tem 1 dia de teoria aqui e 2 de prática. No começo a gente focou bastante teoria, mas no 3º mês de curso, os alunos já estavam na clínica operando, assistindo cirurgia e fazendo os casos mais simples. Então, desde o começo. Isso faz com que, e a gente, por ser um curso, nós não estamos aqui para ficar rico. Então, o nosso curso, o que o paciente paga para fazer o implante é subsidiado pela empresa parceira nossa, pela Titânio Fix, no caso, que é quem é a nossa parceira aqui no curso. Então, isso faz com que o preço seja menor e dê condições das pessoas realizarem o tratamento. E aí você vai fazer bastante. Você perguntou de intercorrência. Sim. Né? Você perguntou de intercorrência. Veja assim, eu tenho 27 anos fazendo implante. Eu tive 3 implantes meus que foram parar no seio maxilar em 27 anos e 10 mil implantes colocados. Então veja que a taxa é muito pequena, né? Sim. Eu tenho um curso em São Paulo que a gente colocou 1.500 implantes, um implante foi parar no seio do paciente. Aqui, a gente já teve 2 casos. 2 casos. 2 intercorrências? 2 casos, entendeu? Então, Mas você já, aqui tem o quê? Atenderam mais ou menos quantas pessoas aqui, né? a gente já colocou quase 1.000 implantes aqui em Porto Nacional. Os nossos alunos. Né? De março, abril do ano passado até agora, em 12 meses. Se a gente tirar janeiro, que a gente teve férias, é um número bastante expressivo. Né? Né? E eles Vocês não- tiveram só uma turma, nessa primeira turma. Então nós estamos na primeira turma ainda, e aí o que acontece? Que eu acho e eu falo muito para os nossos alunos, você como especialista, você tem que saber resolver as intercorrências que acontecem. Sim. A gente brincou aqui de endodontia, né? E eu brinco com os alunos, eu falo que eu nunca trepanei um canal. E nem vou. Por quê? Porque eu não faço endo. Quem fazendo está sujeito a trepanar um canal, a ter uma intercorrência, né? Sim. Quem não faz implante nunca vai colocar um implante no seio. Nunca vai acertar um nervo. Nunca vai provocar parestesia num paciente. Mas quem faz implante está sujeito. E aí, nós como especialistas precisamos saber resolver as intercorrências. Eu já estava pensando aqui. É isso que vai diferenciar. E se eu não consigo resolver essa intercorrência, eu preciso ter a humildade suficiente para procurar alguém para me ajudar. Sim. E não é demérito nenhum. Ninguém é obrigado a saber tudo e a resolver tudo. Não é? Então, se eu não me sinto capaz, eu tenho que ter a humildade suficiente de procurar um colega que faça e que possa me ajudar. O Rodrigo não faz zigomático. O Rogério faz. Se o Rodrigo precisar, ele vai procurar o Rogério. E eu, como colega, eu preciso auxiliá-lo. O que a gente vê muito na odontologia hoje, em São Paulo, é colega
achar que o outro colega é concorrente e não colega. Eu não posso ver você como um concorrente meu. Eu preciso ver você como um colega meu, como um parceiro meu. Sim. Porque amanhã ou depois eu posso precisar de você, assim como você pode precisar de mim. E o mundo é redondinho. Isso vai acontecer. Entendeu? Como então, contato de urgência. dentro das intercorrências, né, esses 2 casos que aconteceram aqui no curso são ótimos para a formação dos nossos alunos. Para eles entenderem, né? E para eles verem como que resolve. Porque às vezes você passa 24, 36, 30 meses fazendo um curso que você bota 20 implantes e a gente está cansado de ver isso. O aluno faz um protocolo, 2. Nossos alunos aqui, sei lá quantos protocolos, próteses protocolos já fizeram. Né? E aí você passa esse tempo todo e não tem um caso de implante no seio. Então você vai ver no livro, você vai ver na internet, você vai ver na aula que o professor viu, mas você não viu ali. Um caso aqui aconteceu comigo, né? Eu operando junto com o aluno, um implante, pum! Foi para o seio. Foi, vamos resolver agora. Já abrimos, fizemos a remoção do implante. O outro caso, o aluno operou e o implante, depois que o paciente voltou, estava dentro do seio. Fomos operar, né? E a gente resolveu. Então é essa coisa que a gente precisa entender. E só para poder confirmar justamente isso do trabalho de parceria, esse segundo caso foi um caso interessante. Por quê? O implante ele se deslocou e ele foi bem lá no fundo do seio. Então você tem que localizar o implante e fazer uma abertura, tá? Quem é dentcaster, estudante de odontologia, sabe do que eu estou falando. Tem que fazer uma abertura no seio. E aí eu fui conseguir localizar e ver o implante naquele lugar. Só que eu já estava cansado, eu já estava ali há quase 1 hora fazendo a abertura de seio. E o Rogério estava naquele momento muito mais apto que eu para poder finalizar o trabalho. Aí ele falou, quer que eu termine? Eu falei, quero. Ele pegou uma pinça, foi lá e removeu o implante com toda facilidade. Então o que é isso? Um fez certo, o outro não sabe fazer? Não, é trabalho em equipe. Sim, sim. Porque se não fosse abertura, eu não tinha tirado o implante com a facilidade que tirou. Sim. Só que eu, como já estava cansado, com minha mão doendo, será que eu conseguiria Nessa facilidade, pegar né? aquele implante? E a com tensão, facilidade? né? Você tá tenso, Porque você tá... pega o implante você não escapa da pinça, consegue ele vai para ver. outro lugar. Né? Então às vezes você tem que parar, respirar, Como é olhar, importante, cara. aluno em cima perguntando e aquela coisa toda, Paciente atenção, tenso. paciente tenso. A gente, né? a gente é treinado a se blindar da atenção do paciente. Claro que, obviamente, não do paciente que está começando a demonstrar que está passando mal. Mas a gente é blindado, né, Rogério? De certa forma, a não ligar muito para essa coisa do paciente ansioso. A ansiedade é de letra, cara. Mas a gente cansa também, a nossa mão dói, né? A nossa mente começa a sobrecarregar. Então você precisa de muitas vezes de alguém para te ajudar. Muitas vezes a gente estava falando aqui de quantidade de pacientes e tudo mais. Eu acho que para vocês que estão formando, para vocês que estão formados, isso é uma coisa bacana de você pesquisar quando você vai escolher uma área e vai se especializar, né? Porque muitas vezes a gente ouve reclamações de colegas de que fizeram uma especialização e que não serviu para nada. Ele tem uma experiência dessa em prótese, né? De que fez uma especialização e não acrescentou nada. E aconteceu, né, por coincidência, de pegar bem a época da pandemia. Então, pronto. Então eu tenho o título de prótese, mas o que eu sei de prótese é muito é o básico. E agora, e também eu peguei a época da transição para o fluxo digital. Então o que eu fiz? Hoje ele tem um scanner, eu tenho o meu scanner. Então o modus operandi de fluxo digital de escaneamento é completamente diferente do modo analógico. Daquele de você fazer moldagem com silicone, tal, não. É diferente. É importante você perguntar, então, né? Automaticamente a gente vai deixando. Para quem já fez, vai né? indo partindo só para o fluxo digital. É importante você conversar com os colegas que já fizeram. É importante você pesquisar qual que é a história dos professores.
qual que é a vivência clínica desses professores, quem são esses professores, você entender o fluxo de pacientes, né? Porque muitas vezes a escola não tem aquele fluxo todo. E aí como faz? Né? Você vai aprender aonde? Né? Teoria é ótimo, né? A gente estava dizendo aqui a diferença do macaco treinado para a gente, né? O macaco é porque ele aprendeu a fazer isso aqui, então ele vai fazer sempre, mas ele não sabe por que ele está fazendo isso. A gente não, a gente sabe por que a gente está fazendo isso. Então é diferente, é importante. Só que teoria hoje, você dá um Google aí, você tem tudo. Sim. Né? Então a parte prática hoje ela é muito importante, porque aí no Google você não consegue a parte prática. Você vê uma cirurgia na internet é uma coisa. Você pegar um bisturi na mão, sentir, apertar, encostar no osso e trazer é outra coisa. Você descolar um tecido, ver um descolamento de tecido aqui é uma coisa. Você descolar um tecido, por exemplo, que a gente descola bastante para fazer um implante zigomático, que chega a expor a bola de Bichat, e muitas vezes a gente usa essa bola de Bichat no final da cirurgia, é outra coisa. Né? Então essa vivência clínica é muito importante. Então é importante você que vai fazer uma especialização, seja de Hoff, que é o que você quer fazer, seja de endo, que é o que você quer fazer, seja de oclusão de pério, que é o que você quer fazer, é perguntar para os colegas que já fizeram, Que já estão na área. que estão na área, quantos pacientes operou, o que você fez, como é que é isso, porque às vezes a gente vai só pelo título, e aí o título por si só não vai te garantir nada, né? Não vai te garantir nada, né? E o que você precisa cada vez mais é buscar o conhecimento. E o conhecimento na área da odontologia, além do teórico, é a vivência clínica. É aquilo que você aprende na escola, são as oportunidades que a escola te dá de ver as intercorrências como um implante no seio. Como eu resolvo? Viu? Deixa eu só, desculpa, você interromper. Olha como eu sou chato, né, cara? Até eu interrompendo. Não tá gravando ainda não, tá só... Tá gravando, não. Vai usar nos bastidores, né? Fazer um making off lá, né? Deixa eu só esclarecer uma coisa. Nós colocamos 1000 implantes, ok? Com 12 alunos. Só que, dos nossos 12 alunos, nós vamos dividir em 3 categorias. 4 alunos que buscam casos complexos, casos complexos. São 4 interessados. alunos que... Se aparecer tudo bem, senão também não tem problema. E 4 que você vê uma hora na vida e uma hora na morte, tá? Porque não tá nem aí. Mentira, todo mundo é bonzinho. Nossos alunos são joias. Aí são você 10. oferece caso, nunca pode e tal. Então, deixar bem claro isso. O curso, ele tá aí, a gente dá todo o embasamento teórico, temos pacientes, a gente não tem preguiça de sair da clínica. Já chegamos a sair da clínica 11 horas da noite, mas... 3 horas da tarde, o aluno, ele tem que ter vontade, né, gente? Sabe o que acontece? Assim, ó, você tem que entender assim. Verdade. O que eu acho é assim. Tanto na graduação como na pós-graduação. Na graduação, vocês têm que entender que é aquilo que vocês vão fazer, que é a profissão que vocês escolheram. Então, se você fizer ela meia boca, você vai ser um profissional meia boca. Sim. Então, é isso que você tem que entender. Na especialização, eu falo para os alunos que assim, nós não somos babás de marmanjos. Tá? Então, a gente está aqui. O Rodrigo dividiu em 3, então vamos lá. 4 vão aproveitar muito o curso. 4 mais ou menos, e 4 vão sair daqui. talvez vão fazer 1, 2 implantes no consultório e são especialistas. Mas depende dele. Mas não vocês depende conseguem de mim. identificar, né, Sim, os alunos, é claro. né, que tem mais Isso é muito interesse. claro. Isso é nítido. Sendo que os casos mais complexos, a gente automaticamente é obrigado a triar
para as pessoas que a gente sabe que vão corresponder melhor. Porque não tem como a gente pegar um caso complexo e colocar na mão de uma pessoa desinteressada. Eu não vou nem falar que não é uma pessoa que não sabe. Agora, você imagina assim, desinteressada. você já é cirurgião dentista. Você está deixando o seu consultório. Você está deixando a sua família para fazer uma pós-graduação. E aí vai chegar aqui, você vai fazer corpo mole. Fazendo investimento financeiro. Tá gastando dinheiro. Vai fazer corpo mole. Você vai... não quero fazer esse caso, não. Eu, na minha época, tudo que aparecia eu queria fazer. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Sim. Eu queria aproveitar ao máximo. Espremia. Sabe assim, aquela coisa da laranja, do suco, de você espremer e chupar, e chupar, e chupar, o máximo que eu podia. E eu acho que... Só que isso é de cada um, né? Uma coisa que minha mãe sempre falou, não é o aluno, não é a faculdade, a escola ou a faculdade que faz o aluno, mas o aluno que faz a faculdade. Exatamente. Se você o quiser, livro, você vai sair 1000 vezes melhor do que o seu colega. O livro é o mesmo, né? O Rodrigo estudou na USP de Bauru, se formou lá, uma das melhores faculdades de odontologia do Brasil. Durante muitos anos foi a primeira do Brasil. Está entre as 3 primeiras do Brasil. Se a gente colocar USP de Bauru, USP de Ribeirão Preto, Unicamp de Piracicaba, e aí você tem o Unesp de Araraquara, o Unesp de Araçatuba, e depois tem a São Leopoldo, Mandique, Unesp São José dos Campos, Unesp São José dos Campos, e aí vem vindo as particulares e algumas outras que são estaduais, federais, aqui em Goiás, e ali, por ali, tá. Tudo bem. Mas ele teve a oportunidade de estar numa escola boa com bons professores. O Rodrigo, dos 60 alunos que formaram junto 50. com ele, 50 alunos que formaram na turma dele, todos estão no mesmo nível? Não. Por causa disso. Então não é a escola que faz o aluno. A escola te dá a oportunidade. Sim. O bom professor vai te dar a oportunidade de aprender. Mas O professor interessado vai te dar a oportunidade de crescer. Sim. É diferente. Mas se você estiver aberto para isso, se você estiver disposto para isso, se você estiver receptivo para isso, porque não adianta nada você ter aqui em Porto Nacional um professor PhD se o aluno não quiser. não corresponder. Verdade. Nada. E o professor, ele sempre sabe, ele consegue fazer uma leitura, pode ter Quem é 100 quem? alunos de quem é o interessado. Quem O gosta professor mais, sempre sabe. né? Não. Olha só, no meu caso em particular, eu sempre fui um aluno tipo nerd. Então, no meu segundo ano de faculdade, eu Tá já na tinha... cara dele, né? Tá na cara. Tá na cara. Eu fui nerd, cara. E o mundo é dos nerds, tá? Como Bill Gates, tem uma frase do Bill Gates que é emblemática, que ele fala: nunca zombe no nerd da tua sala, que provavelmente um dia você vai trabalhar para ele. Ele vai ser Né? seu chefe. Então, na faculdade, logo no segundo ano, eu já consegui ser bolsista CNPq, que era dificílimo conseguir uma bolsa no departamento de cirurgia. Era uma pesquisa de 1 ano, não deu tempo, houve uma renovação, fiquei mais 2 anos, aí acaba, ok? Então eu ganhava na época, acho que um salário mínimo. não Nas lembro. instituições públicas Entendeu? isso é mais fácil, né? O Mas- meu mestrado, por exemplo, eu fiz com bolsa também da CAPES, né? E aí você tem esses órgãos governamentais que fomentam a pesquisa, né? E isso é bacana, Sim. né? Isso é bacana para o seu crescimento acadêmico, né? Para você entender o mundo acadêmico. A gente vinha conversando hoje, assim, a gente estava falando justamente disso, né? De professores, muitas vezes, que tem um monte de publicação e que ele não publicou nenhuma. Eu nem leio artigos. Né? Mas ele está lá como coautor daquela publicação. Nessas instituições, os professores são obrigados, inclusive, a ter produção científica. Então é muito comum, né, você fazer, por exemplo, eu fiz o meu mestrado, tá lá na USP de Ribeirão Preto, pá. Aí quando eu publiquei, e aí eu tenho uma publicação internacional do meu mestrado, que vale mais do que o meu título de mestre, essa publicação, numa revista internacional, e aí tem um monte de nomezinho, tem o meu nome, o nome do meu orientador e mais um monte de nomezinho depois.
Aí eu falo, mas professor, quem são esses? Que eu nunca vi. Por que estão aqui, né? Não, mas ele te ajudou aqui, aquele ajudou ali. Então um vai colocando o nome do outro para poder ter produção científica, Sim. né? E assim é o mundo acadêmico, né? Assim é o mundo acadêmico. E não tem nada de errado nisso, né? Mas voltando lá na história, vai do aluno. Sua mãe está coberta de razão, né? Eu falava para um amigo que queria fazer medicina na USP de Ribeirão. No fim ele fez em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Enquanto eu fiz odontologia, ele fez cursinho para poder passar na USP. Eu falei, cara, o livro é o mesmo. O livro é o mesmo. Vai depender de você. Você vai fazer em Pouso Alegre e muitas vezes você vai ser melhor do que o cara que fez na USP em Ribeirão, né? Hoje ele trabalha onde? Em Ribeirão. Ele é médico onde? Em Ribeirão. Onde ele queria. Mas ele não formou lá, mas ele é médico onde ele queria. Então depende dele, da dedicação, do esforço, do comprometimento, né? Às vezes, você sair da faculdade, ou você ficar 15 minutos, ou 10 minutos, ou 40 minutos, que vocês gostam de basquete? O Oscar do basquete, o que o Oscar fazia quando terminava o treino? Ele ficava lá na quadra, fazendo 1000 arremessos. Todos os jogadores iam embora. Ele continuava fazendo arremesso, fazendo arremesso. Isso faz diferença. Assim Rogério Ceni fez no São Paulo, assim Zico fez no Flamengo. Assim Ayrton Senna Pessoas fez iam na embora, Fórmula 1. eles ficavam treinando a mais do que as outras É isso. pessoas. Você se dedica, você Exatamente. tem retorno, você tem resultado, né? E assim, quais as características que vocês mais valorizam assim, num aluno na especialização? Comprometimento, interesse. Isso, comprometimento, interesse. Isso para mim a técnica ele vai desenvolver. A habilidade ele vai desenvolver. Uns mais cedo, outros mais tarde. Uns têm um pouco mais de aptidão, outros têm um pouco menos. Mas se ele é interessado, se ele tem comprometimento, ele vale a pena ser investido. Esses alunos que hoje faz a especialização aqui, né? Eles já podem atuar ou tem que aguardar? Não, eles já estão fazendo no consultório deles. Já pode. Já. Quando inicia, já tem a permissão. Olha, inclusive nós temos, eu não vou citar nomes, mas o nome dele, mas teve um aluno que falou conosco há uns meses atrás, ele disse, olha, a implantodontia já mudou minha vida. Hoje eu já estou Ele chegou com um carro diferente, né? Hoje ele chegou com um carro, ele tinha um carro um pouco mais, equipou o consultório dele. ele tinha um carro um pouco mais velho, vamos dizer assim, né? E ele colocava outros dentistas para operarem para ele, né? Então ele ganhava uma comissão e dava grande parte para o dentista que operava. E aí ele tinha um carro um pouco mais velho. Aí um dia ele chegou aí num carro mais novo. Eu falei, opa, que bacana, hein? Tá com um carro novo. Aí ele falou, professor, a implantodontia mudou a minha vida. Olha que coisa bacana. Com um ano e pouco. Isso pra gente é muito gratificante ouvir isso de um aluno, né? É a realização do nosso trabalho, né? Como eu disse para vocês, a gente não está aqui só por dinheiro, né? Nós não saímos lá de São Paulo todo mês, pegamos um avião, no meu caso, pego um carro, um ônibus, um avião, outro carro para chegar aqui em Porto Nacional só por causa do dinheiro. Não é só isso, né? Até porque, como eu disse a vocês, o nosso consultório nos dá mais dinheiro. Você foque no seu consultório. É ali que você ganha grana. E odontologia é linda, é maravilhosa se você se dedicar. Eu vejo muitos jovens hoje se formando reclamando, né? Reclamando. Em São Paulo é talvez mais que aqui, né? Porque tem muito mais faculdade, muito mais profissional. Mas a gente precisa se valorizar. Hoje eu vejo nos grupos que a gente faz parte lá em São Paulo, reclamando, por exemplo, dessas clínicas de franquia que pagam uma diária para o dentista que é menor do que a diária de uma faxineira. Né? Então paga lá em São Paulo R$120 de diária. Eu falo, cara, eu pago 180, 200 para a mulher que limpa minha clínica, para a mulher que cuida da minha casa, que faz uma faxina na minha casa. Ela não tem estudo nenhum.
mas porque o colega aceita. Exatamente. Eu Dessa sei forma. que cada um tem a sua realidade. Cada um sabe onde o calo aperta. Às vezes ele fez um FIES, ele precisa pagar esse FIES. Às vezes ele tem compromissos que ele precisa pagar esses compromissos. Mas a gente precisa se valorizar. E aí o se valorizar é no geral. É se portar como um cirurgião dentista. Você é uma autoridade. É se portar como um profissional da saúde. É fazer o paciente entender o seu valor dentro da cadeia da saúde. Muitas vezes a culpa do paciente não nos valorizar é nossa. É nossa. Ah, eu não cobro consulta. Tá bom. É uma opção. Mas quanto custa a hora clínica do seu consultório? Se você paga aluguel ou se você tem um prédio próprio, você investiu, põe dinheiro, água, luz, telefone, secretária, tudo isso custa. Mas para quem está iniciando... Só vou dar uma olhadinha na boca. Você Tá acha bom? que é válido? Porque assim, né, tem pessoas que Se você não tem uma carteira então, de tá bom. Aí cliente, quando né? você tiver 10 anos, você também não vai cobrar. Então você acha já interessante. Não, mas eu entendi a tua pergunta. É isso aí. É porque que nem o Rogério falou no começo. estamos, Existem casos e casos. entrando no né? mercado. Eu acho assim, entrar no mercado não é. E nenhum mercado hoje é fácil. Nem na medicina hoje é fácil. Os hospitais hoje fazem leilão para poder pagar menos, para poder ter pessoas para fazer plantão, ok? Porém, de acordo com a realidade, pode ser mais difícil ou pode ser mais fácil, mas você tem que trilhar para o caminho do conhecimento. Então, quando você tem uma expertise em alguma coisa, você vai cobrar a mais pela sua expertise. Então, tem situações, por exemplo, você é rotineiro na tua clínica, eu tenho certeza, na minha. A pessoa passou por 4, 5 dentistas e ninguém quer fazer, ninguém quer pegar aquele caso. Aí a pessoa vai no consultório, doutor, você faz esse caso? Faço. Tá. Tá, você faz uma avaliação, você dá um valor, a pessoa pode até achar caro, tá? Só que esse caro é relativo. Caro para quem vai fazer, sendo que você pegou 3 que não vão fazer porque tem medo de fazer aquele caso, ou até porque não se sentem seguros, e é melhor que não peguem mesmo. Se não se sentem seguros, é melhor não fazer. Mas é um caso que você, como um profissional, já tem uma experiência, você sente segurança, você vai fazer. E é lógico, isso vai ter um custo agregado. A gente trabalha com implante, né? Entendeu? Mas nós não somos vendedor de implante. Não, a gente vende mão de obra, implante. Eu vendo o quê? Eu vendo saúde. Eu vendo qualidade de vida. Eu vendo reabilitação. Eu não vendo implante. Então, quando o paciente vem tratar comigo, o implante é uma ferramenta para eu devolver para ele qualidade de vida. Sim. Eu não estou vendendo implante. Eu não sou vendedor de implante. Né? Então, eu não vendo restauração. Eu não vendo Você não vende obturação. Resina. Você não vende resina. Eu não vendo resina. Entendeu? O seu atendimento, né? Então é isso que a gente tem. E a seu qualidade conhecimento, da qualidade. restauração que você vai fazer. É isso que a gente tem Né? que ter em mente, né? Que a gente não está ali vendendo um produto, né? Eu estou vendendo uma experiência, eu estou vendendo uma qualidade de vida. Mas essa galera jovem, né, mais jovem, sem pouca experiência, né, que vai entrar no mercado, é mais complicado, né? Tipo, Não, é mais. Não. cobrar- Vamos lá. Igual, vamos supor medicina, né? Hoje qualquer consulta que você vai, você paga a consulta, não é? Eu E por acredito que no dentista não paga? Exatamente. E por que no dentista não paga? Se você paga né? para o médico. Sim. Por que não paga? A questão- Qual que é a diferença? A questão, eu acredito que seja um pouco de insegurança, né? Tá entrando agora pro mercado. um pouco Porque a de gente insegurança acostumou e os achar que não vai pacientes conseguir. que a gente só recebe por procedimento. Você concorda em não pagar? E uma Eu consulta... concordo em cobrar com os mesmos que for só para dar uma cobrar. E olhadinha. uma eu sou a favor de consulta, cobrar. uma Porque, consulta na verdade, é um o olhar, procedimento. O É um paciente, trabalho, você né? está colocando o seu conhecimento. Sim. Teu conhecimento tem custo. É um planejamento de tratamento. Eu vou perder tempo. Sim.
Eu vou dedicar, não é perder tempo, eu vou dedicar tempo àquilo. Exatamente. Né? E outra, Vou dizer uma coisa para pagou você. Pra aprender aquilo, cara. Verdade. Não Ó, é de graça. Eu falei aqui no começo, né, que eu estava na vila e eu dormia no consultório, né? Então eu vou te contar a minha experiência. Tudo bem que há 30 anos atrás a gente tinha menos dentista, né? Na minha cidade tinha 130, hoje deve ter uns 700, sei lá, 600, 700. Sim. Tinha menos, a concorrência, entre aspas, era menor, tá? Mas eu dormi muito na minha cadeira. Dormi muito. E eu, na minha cidade, relativamente, era uma pessoa conhecida. Porque eu trabalhava em comunicação. Eu trabalhava numa rádio. As pessoas me conheciam como radialista, né? Eu trabalhava já. E aí, eu dormia na minha cadeira. Eu falei para vocês que eu comecei trabalhando num consultório terça de manhã e quinta de manhã. Depois eu passei para quarta tarde. Terça de manhã, quarta tarde, quinta de manhã. Aí apareceu um. Aí veio 2. Você já cobrava consulta? Ou... Já, sempre. Aí veio 3. E aí a gente foi para a vila. Eu e um outro colega que formou comigo. Nós nos tornamos sócios. Dividimos um consultório 25 anos. A gente montou 2 salas com uma... Na época não existia estufa, não existia autoclave, era estufa. Então a gente tinha uma estufa e um amálgamador. Vocês nem sabem mais o que é isso hoje. Vocês já fizeram em boca restauração Sim, de amálgama? Não, Não, manequim. manequim só. Então, Mas então vocês usaram não de sabem. cápsula ou aquele que você tinha Ou de 2? cápsula. Então, vocês não sabem o que é botar Você plagava mercúrio no lugar, mercúrio e é limalha de valoroso. ferro. Não, Limalha de acho ferro e que coloca na mercúrio. máquina. Então, grau e pistilo, vocês não sabem o que é isso. Então, assim, Não, você não vai a virar gente museu da tinha, odontologia. a gente tinha a gente montou 2 consultórios, né? Eu tinha uma estufa e um amalgamador, ele tinha uma cadeira velha, nós compramos um raio-x velho e a gente alugou uma cadeira velha. E catou a sala da minha casa e levou para ser a sala de espera do consultório. E aí eu me lembro que eu deitava e dormia na cadeira e ele ficava de recepcionista lá na frente. Aguardando. Não Esperando. tinha um marketing, né? Não tinha Nada, as mídias sociais, tinha um muro sabe? escrito dentistas, adultos e crianças, era isso que tinha, nem meu nome nem o dele. De azul, pintado de azul, lembro direitinho, na vila, na periferia. E aí, ele, depois, passava um tempo, ele fazia assim na minha porta. Ô, minha vez agora. Vem pra recepção. Aí eu ia pra recepção, ele ia pra lá dormir. Aí você ficava no Instagram? Não existia. Não existia nem celular. Hoje eu falo que tá bem mais fácil conseguir clientes. né? Aí assim, o que eu quero dizer isso para você que está se formando? Eu dormia na minha cadeira. E eu via colegas mais formados há 5, 10 anos que falavam, rapaz, eu não tenho tempo de ir no banco. Oi? Eu não tenho tempo de cortar o Como cabelo. assim, né? Eu não tenho tempo de comprar uma roupa e ir na loja. E eu olhava, e eu tinha tempo sobrando. Dormindo na cadeira. Eu falava, deixa eu comprar você no banco. Hoje, é difícil você pensar que um paciente que não cuidou dos dentes dele vai cuidar do implante dele. Mas a gente precisa deixar isso claro para ele. Essa questão de informação, assim, que vocês falam. Quando, por exemplo, na especialização você vai atender um paciente que ele vai pagar menos os materiais, por exemplo. Que é um paciente que não tem tanto financeiro, assim, então tem mais essa necessidade, né? Sim. Então, se ele precisar fazer a troca desse implante, vocês conscientizam para ele que depois de um tempo ele vai precisar... Ele é esclarecido verbalmente E ele assina um termo, né? Mas normalmente ele precisa trocar a prótese, É. né? Às vezes ele pode perder o implante, né? Então hoje a gente atende muito nos nossos consultórios pacientes para retrabalhos, o que é ruim, né? Porque foram trabalhos mal planejados, mal executados e que vão dar problema, né? E aí o paciente acaba nos procurando por conta da experiência que a gente tem, do, entre aspas, nome que a gente criou,
pelo tempo que a gente faz os procedimentos e pelo trabalho que a gente desenvolve, esse paciente vem indicado de outro paciente para que a gente resolva aquele problema dele. E às vezes resolver o problema implica em eu ter que tirar tudo que o colega fez e refazer todo o trabalho, né? E aí isso é um novo gasto para o paciente, é um novo investimento. É um trauma. É um trauma e que às vezes ele não está, como eu posso dizer, suscetível ou favorável, né, ou preparado para isso. E também tem outra questão, os implantes eles estão ficando velhos. E era pinga-fogo, resposta rápida. Olha o tanto que nós estamos demorando. Você vê, é verdade. Vai, conta, desculpa. Os implantes estão ficando velhos e assim, as marcas de implantes, elas vão, muitas vezes elas vão fechando, vão sendo vendidas para outras. Então você não consegue o que nós chamamos dos componentes, que é tudo que você precisa para fazer o dente. Você já não existe mais aquele determinado componente. Então, muitas vezes você tem que realmente extirpar aquele implante para colocar um outro implante. Semana mesmo eu tive um caso desse no consultório. Um implante que foi colocado há 20 anos atrás, uma marca que não existe mais, precisava reabilitar porque quebrou o dente. Não tinha como. O que eu tive que fazer? Remover o implante do paciente, era unitário, menos mal, e no mesmo ato que eu removi o implante, eu já coloquei um outro implante, que é o implante atual. Eu tenho uma paciente que eu operei a semana passada, antes do feriado, né? Ela veio, eu já tinha feito 2 implantes nela aqui, e quando eu fiz 2 implantes aqui, ela já tinha 3 implantes aqui e 3 implantes aqui. E aí aquilo que a gente fala de planejamento, né? Ela tinha 3 implantes aqui, mais uma fixa em cima de 2. E o colega deixou um sepultado. Por quê? Porque planejou errado e operou errado. E se ele fosse usar aquele implante naquela prótese, ele não conseguiria, porque os implantes iriam bater a parte protética um no outro. Resultado, ela perdeu os 3 implantes daqui. Eu já removi 2, vou ter que tirar um, ela está sem a prótese. E aqui em cima dos 3 implantes, 2, a vestibular inteira, Rodrigo, está sem osso. E eu achei que era só um pedaço. E eu fiz uma abertura para poder alisar o implante, manter esse implante, as espirais do implante, porque ela está com secreção, com pus, para poder alisar para ela ficar mais um tempo com esse implante. Mas os implantes estão sem a vestibular inteira, até lá no ápice do implante. Então ela perdeu. O que eu fiz? Fechei, suturei, moldei, estou fazendo um provisório para ela, e aí eu vou reoperar essa paciente de novo, ter que abrir, tirar mais 2 implantes, fazer enxerto, PRF, para provocar uma regeneração óssea, para depois eu reoperar ela, colocar mais 2 implantes. Então é uma paciente que tinha 3 com 2, 5, com 3, 8. Dos 8, ela vai ficar com 3. Então é ruim, porque a hora que você mostra e fala para o paciente, ela começou a chorar na minha frente. E eu entendo o choro dela. É um choro de, eu não tenho dinheiro para refazer tudo isso. É um choro de, eu vou ter que passar por tudo isso de novo. Frustração. É um choro de frustração, porque aquele tratamento que ela colocou tanta expectativa não durou muito tempo, né? E a gente tem isso hoje com uma certa frequência. Na implantodontia, né? No mercado hoje odontológico, se é o melhor especialização para você? Vou te dar um exemplo aí, né? Vamos pegar as 2 maiores especialidades registradas no CFO hoje, que são a ortodontia e o implante, e a implantodontia. Eu acho que daqui a pouco a ROF vai passar todo mundo, né, em termos de número de especialistas, principalmente pelo que vem acontecendo, né, e acho também que não dá para fazer ROF com curso de final de semana, né, como a gente vê muito por aí, e por isso que a gente começa a ver os erros acontecendo e aí a gente dá margem para os profissionais de outras áreas nos criticarem. Mas vamos pegar a ortodontia e o implante, né?
eu não sei quanto custa uma manutenção ortodôntica aqui, mas vamos colocar numa média de R$100. Antigamente, na minha época de usar aparelho lá de 12, 13, 14 anos, na minha cidade tinham 2 ortodontistas. Um cobrava um salário mínimo, o outro cobrava meio. Então você imagina hoje se algum dentista cobra R$1.500 ou R$750 de manutenção mensal. Então hoje gira R$80, R$100 uma manutenção de aparelho, né? Para você fazer R$1.000, você tem que ter 10 pacientes de ortodontia te pagando todo mês. A vantagem da ortodontia é que ela tem recorrência. Então todo mês, durante lá 24 meses, ou 36, ou 48, ele vai te dar dinheiro, né? Mas você precisa ter uma carteira de clientes grande para você ter uma retirada razoável. Então se você cobra 100, você precisa ter 20 pacientes pagando 100 para você ganhar 2.000. Se eu faço um implante com um paciente, eu ganho 2.000 ou mais. Então a rentabilidade no consultório do implante, ela é muito boa, né? O ticket normalmente é alto. Então a gente faz reabilitações de 20, de 30, de 15, de 50 mil reais. A gente faz reabilitações de 3, de 4, de 5, várias, né? Então um implante, 2 implantes, 3 implantes, uma boca inteira, um protocolo cerâmico, protocolo duplo. Isso faz com que a gente consiga aumentar aquele ticket médio dos tratamentos que a gente tem dentro do consultório e faz aquilo que eu disse para vocês agora mesmo. Faz com que a minha hora trabalhada dentro do consultório seja a mais bem remunerada possível. Eu vou ficar ali, né? Em 1 hora, quantas restaurações de resina você faz? Dependendo da classe. Quanto isso te dá? 2 no máximo. E quanto você cobra uma restauração? Em 1 hora, quantas exodontias você faz? Em 1 hora, quantos terceiros molares você tira? Em 1 hora, quantas manutenções de ortodontia você faz? Em 1 hora, quantos implantes você faz? Essa é a conta. Dá para fazer implante em 1 hora? Dá para fazer vários implantes em 1 hora. Legal. Né? Um caso Né? simples, né? Os mais Não. simples. Por exemplo, 6 a implantes gente você faz, coloca a gente faz um protocolo que são 4, 5 ou 6 6 implantes, de 4 a 6 No mesmo implantes. paciente, né? Vocês falam. no mesmo paciente. Se sim. for uma cirurgia guiada, que a gente planeja no computador, confecciona o guia, manda o paciente lá na EDVI em Palmas fazer o planejamento, fazer a guia, 15 minutos. A gente coloca 6 implantes em 15 minutos. Então muitas vezes nós demoramos mais para preparar a sala Para aumentar o paciente. do Muitas que a vezes. cirurgia em si. E às vezes eu vou entregar, né? Às vezes a gente enrola um pouquinho. Eu Pra não não, só dizer. A você. gente enrola um pouquinho para não ser tão rápido. Falar, nossa, E custou o paciente não falar isso. Nossa, mas eu paguei tudo isso e já acabou? acabou? Aí eu falo assim, é por isso que você pagou tudo isso. Para ser rápido e você não ter dor. E você não sofrer. É por isso que você pagou tudo Não, isso. porque se o paciente falar pra você assim, olha, Entendeu? doutor, o implante custa 300, você tá me cobrando 2.000 a cirurgia. Tá aqui, ó, R$300. Bota o implante aí Bota o você. implante pra você. Por quê? A gente não vende implante, como nós já falamos, nós vendemos Exatamente. mão de obra. Trabalho, Agora, né? se eu cobro 1.500, ele cobra 2.000, você 3, você 4, você 5, aí é do paciente, é o perfil de paciente, é a confiança dele, é um conceito de valor desse paciente para escolher com qual profissional que ele vai fazer o procedimento. Mas ele vai ter que pagar alguém para pôr esse implante. Se desmontarem o motor do meu carro, eu não sei montar, cara. E você vai pagar. Eu tenho que pagar. Preço Uma que a pessoa vez eu pediu. presenciei um chaveiro
Vocês já precisaram de chaveiro de carro? Não. Eu já precisei, e por eu ter passado por aquela experiência, eu não repeti ela, que o meu amigo fez, né? Chamou o chaveiro porque ele tinha deixado a chave do carro dentro do carro, trancado o carro com a chave dentro. Não deu 5 minutos, o chaveiro abriu e tirou a chave. E aí cobrou. Ele achou um absurdo que o chaveiro cobrou. Foi muito O rápido. chaveiro pegou a chave, trancou o carro, jogou dentro de novo e fechou a porta. Então abre você. Pronto, pegou e foi embora. Foi embora, ele teve que chamar outro chaveiro. Porque ele começou a reclamar do valor, achar um absurdo. Ele teve que chamar outro chaveiro e aí pagou sem reclamar. Então é isso, né? Não é, como a gente diz, nós não somos vendedores de implante, né? A gente vende qualidade de vida. Sorrisos, A gente né? vende reabilitação oral, Saúde. né? A gente vende saúde, Saúde, autoestima. autoestima. É isso. Autoestima Não tem preço isso, né? Exatamente. É impressionante. Meu, assim, a gente é acostumado a fazer isso. Quando o paciente pega o espelho na mão, a hora que ele olha o resultado final, você percebe que o olho dele enche de lágrima, cara. Acho que deve ser uma experiência. Não, é uma experiência fantástica, né? Esse tipo de coisa acontece com certa frequência, né? Assim, às vezes a gente precisa se emocionar mais e dar mais valor a isso. Porque vai acontecendo sempre, e aí você cai na rotina, né? Mas isso acontece com certa frequência, né? Aqui mesmo, quantos pacientes aqui chegaram e falaram assim, vocês estão me dando a oportunidade de realizar um sonho que eu tinha. Vários pacientes. De realizar um sonho que eu tinha, né? Então, isso não tem preço. Vocês atendem pacientes É dinheiro, também não? diabéticos? Né? Que a Sim. gente vê aqui pacientes diabéticos, né? É que o Tem uma diabético, dificuldade, ele né? assim, vamos lá. O paciente, existem algumas comorbidades que a gente tem que olhar com cautela, tá? O diabético, se ele for controlado, não tem problema algum. Se ele Mas tiver for um compensado, descompensado, aquele que está 400 um dia, 500, 300, esse não deve fazer implante. Então assim, nós não vamos entrar em detalhe aqui, porque senão vocês vão mandar nós embora e vai demorar demais. Mas tem algumas comorbidades, algumas medicações que as pessoas usam que vão interferir em osteointegração. Tá? Então, infelizmente, não é para todos os casos. Mas, hoje em dia, com o avanço da tecnologia de tratamento de superfície de implantes e tudo mais, a gente tem cada vez conseguido, né, Rogério, resolver mais casos, contornar mais essas comorbidades, entendeu? Sim. Eu queria esclarecer uma coisa também. Quando a gente fala em sistema de implante, a gente quer dizer marca de implante, tá? No Brasil nós temos mais ou menos 20 marcas de implantes. Cada marca tem as suas particularidades, mas a essência é sempre a mesma. Então aqui nós temos um grande parceiro que é uma marca chamada Titânio Fix, tá? No qual nós somos também professores da marca. E para ter um curso nós precisamos ter uma marca que nos apoie. Por quê? Nós temos, exatamente, nós temos aí dezenas de kits cirúrgicos, kits protéticos, motores, e isso é completamente inviável para nós comprarmos, para uma faculdade comprar para dar um curso, ok? Mas a forma de colocar o implante, os planejamentos de implante, eles são os mesmos para todas as marcas. Por que eu estou falando isso, cara? Não é absolutamente querendo colocar Titânio Fix em segundo plano. Se nós estamos aqui é por causa da Titânio Fix, tá? Mas para você, Dentcaster, que está interessado em fazer um curso de implante, mas você já tem um sistema de implante que você usa, aqui você vai usar a Titânio Fix. Porém, no seu consultório, você está livre para você usar o que você quiser. E o planejamento que você vai aprender aqui é o mesmo planejamento que você vai usar no outro sistema, que é o planejamento que foi preconizado pelo professor Branemark. Você sabe o que é legal disso? Sim, entenderam? Isso eu acho importante deixar claro. Sim. Porque a pessoa fala assim, não, poxa, lá a gente vai usar Titânio Fix. Eu nem conheço essa marca, mas eu uso a marca X. Ok? Até bem pouco então tempo atrás, não tem problema. Você vai usar no teu consultório, você vai usar a marca que você quer. Até bem pouco tempo atrás, os colegas aqui
de Palmas, de Porto Nacional, de Gurupi, de Araguaína, de todo o estado do Tocantins, para fazerem uma especialização, eles precisavam ir para Goiânia, eles precisavam ir para Brasília, eles precisavam ir para São Paulo, né? Aqui na faculdade mesmo, tem professores que são daqui e fizeram especialização lá em Bauru, por exemplo, né? E que são amigos nossos. E hoje, você não precisa ir para Bauru para fazer uma boa especialização de implante. Hoje, você não precisa ir para São Paulo para fazer uma boa especialização de implante. Nós já trouxemos, hoje, como o professor Rodrigo diz, nós estamos recebendo um professor convidado, que é um baita de um professor, né? E que talvez, se a gente, com a amizade que a gente tem, com as parcerias que a gente tem, com os contatos que a gente tem, esse professor não viria para cá, para Porto Nacional, dar uma aula de sistema de implante. Ele não viria. Entendeu? Então, olha, esse já é o 4º professor que a gente traz de São Paulo em um ano. Como professor convidado. Como professor convidado. É uma aula de professor convidado. Para enriquecer o curso, além das aulas que nós damos, né, é o 4º ou 5º já, que a gente traz para enriquecer o cronograma e o conteúdo do curso. Então eles estão tendo lá, agora nesse momento, na sala de aula, na sala 4 do bloco beta, uma aula que o cara que está lá na USP em São Paulo fazendo a especialização, que o cara que está lá na São Leopoldo Mandique fazendo a especialização, está tendo exatamente a mesma aula e com o mesmo professor, né? Então veja o quão enriquecedor é isso, né? Para os alunos, para os profissionais, para os colegas cirurgiões dentistas aqui. Nós trouxemos aqui, por exemplo, uma das maiores empresas do mundo, que é a Dentsply Sirona. Os alunos tiveram conhecimento, eles trouxeram as marcas de implantes importados que eles vendem, sim, né? Mas eles trouxeram também toda a gama de scanner, de fresadora, de tudo que a gente tem de mais moderno de tecnologia aqui para Porto Nacional. Isso é enriquecedor para a cidade, para a faculdade, para o curso de odontologia. E a gente se sente parte disso e muito orgulhoso e grato a Carolina, a Fernanda, né, a todo ITPAC Porto Nacional, né, pela oportunidade que eles nos dão também de estarmos aqui. Que abre, entendeu? Essas portas, né, para que isso aconteça. Essa oportunidade da gente estar aqui também. E quando a gente veio para cá, montou esse projeto e começamos a conversar, isso era uma coisa que a gente falava muito de trazer para cá aquilo que o cara daqui só ia encontrar lá. Lá fora, né? Entendeu? Então, de você não ter que sair daqui para ir buscar esse conhecimento lá fora. De você não ter que se deslocar. A gente vem e traz. Até porque é mais fácil também. Então, a gente está, vocês viram, no mercado de odontologia de implante há muitos anos. Então, a gente conhece muita gente. A gente tem contato com muita gente. A gente tem relacionamento com muitas empresas. O Rodrigo disse aqui da Titânio Fix, é nossa parceira. Nós somos professores da fábrica, somos speakers da fábrica, né? A gente estava falando, daqui uma semana eu vou estar em Iporá, norte de Goiás. Daqui 2 semanas eu estou em Curitiba. Especializações também? São especializações que chamaram professores para falar da mesma marca. forma que hoje tem um professor convidado aqui, nós também somos convidados a gente vai. Então, né?
O Rodrigo foi pro Maranhão, foi foi pra Manaus, vai pro Piauí. Eu vou pro Piauí mês que vem, Então, depois eu vou pra Maringá. A gente viaja o Brasil cara, inteiro. Cara, é tanto lugar, também. tá na agenda. De repente você vai falar, pô, eu tô achando que não, é Curitiba, cara. E o que o Rodrigo tava o que o Rodrigo tava falando aqui dessa coisa de sistema, né, de marca, é porque às vezes você tem uma marca de implante que ela é regionalizada. Então, por exemplo, a Titânio Fix, ela é muito conhecida em São Paulo, mas ela é nada conhecida aqui no Tocantins. Norte do país, né? Em geral. E nós temos um país continental. Isso é perfeitamente aceitável e entendível. Agora, nós não escondemos dos nossos alunos. Esse professor que está aqui está mostrando um outro sistema. Há alguns meses atrás veio um outro professor mostrar outro sistema. Daqui 2 meses vai vir um outro professor mostrar outro sistema em junho. Então os alunos, eles têm conhecimento de praticamente todos os sistemas e ele vai usar aquilo que ele achar melhor para ele. Aquilo que lhe atender melhor. Como é que você chamou? Bate-volta. Bate-volta, é o pinga-fogo. Então agora vamos pro nosso bate-volta, né? São perguntas e respostas rápidas. Na época do Rodrigo isso aí chamava pinga-fogo. Ele vai falar assim, tinha na TV Tupi, ele vai falar. Entendeu? Verdade ou não? É verdade. Bora, pode fazer a pergunta que a gente está pronto para responder. Vamos lá. O implantodontista que inspira vocês? Rodrigo Soler Zamay. Rogério Ferreira. Aê! Uma cirurgia que vocês amam fazer? Implante. Implante e enxerto ósseo. Um erro comum que irrita vocês? Queimar luva estéreo, campo cirúrgico. O seu? Aluno que não cuida de biossegurança. Um equipamento que não pode faltar? Dentro do meu consultório, motor de implante. Motor de implante, kit cirúrgico, lâmina de bisturi, tudo que envolve implantodontia, senão você não consegue fazer. Uma música que anima antes de atender? Olha, tem várias. Tem várias. Você sabe que eu sou bastante eclético, né? Então, às vezes, vocês já foram na clínica, né? Vocês já viram que a nossa clínica, inclusive, toca música. Começou a tocar música. A nossa clínica tem música, né? Então, a gente tem uma caixinha de som que deixa aqui carregada e a gente põe música lá. Toda a clínica tem música. Eu não tenho uma específica, mas tem dia que eu tô com vontade de escutar sertanejo. Aí eu ponho sertanejo. Daí a pouco eu tenho vontade de escutar blues. Aí eu ponho blues. Tenho vontade de escutar jazz, rock. Depende, pagode. Aqui sábado de manhã a gente gosta de pôr um pagodinho. Então depende muito, depende do dia. Não tem uma específica assim, essa. Não. Já aconteceu do paciente pedir a música? Já? Você sabe que no consultório eu trabalho com música, né? Eu chego, eu já ligo e eu desligo a hora que eu vou embora. E normalmente eu ponho música quando o paciente está mais tenso, a gente vai fazer uma cirurgia, eu ponho uma mais calminha. Isso cientificamente é provado que relaxa. Então eu ponho uma música instrumental, uma coisa, ou um MPB bem, aquelas que são bem tranquilas. Eu faço isso bastante. Sempre certo, então. Eu gosto de colocar música mesmo. Não, eu acho que alegra, né? E é engraçado que eu já tive pacientes que eu operei e aquele dia eu não sei porque não tinha nada tocando. Terminou a cirurgia, a paciente falou: nossa, doutor, o senhor nem colocou a musiquinha hoje. Entendeu? Então, assim, faz diferença. Faz. A minha predileta é sertaneja, mas às vezes eu também uso essa tática. Cara, é de Tupã, gente. Sertanejo, Tupã. É sertanejo, cara. Sertanejo. Não gosto de funk, não gosto de rap. Sertanejo. De preferência de raiz. Adoro o milionário José Rico, um Dudu Dalvan, o Nick Tinoco. Vocês são do time da Maria Paula, que ela também gosta. Eu sou louca fanática em sertanejo. Dos antigos pros mais novos. Eu não tenho preconceito. Tem uma coisa não, interessante, no consultório, assim, eu faço tudo para agradar meu paciente, mas a música é minha, cara. A música é minha. O lugar é seu, o momento é seu. Pronto, Você que vai. então às vezes
Às vezes tem dia que eu falo assim, não, hoje eu vou ouvir Milionário José Rico. Aí eu tô atendendo o paciente, eu só vejo o olhinho do paciente assim, ó. Olhando, porque fica a minha mesa, fica um notebook, aí tem uma caixinha ali da JBL que fica conectada pra dar um somzinho e tal. Alexia. E o paciente dá aquela olhadinha assim. Aí vem minha secretária e fala assim, nossa, mas você vai ficar ouvindo? Ela tá há 14 anos já comigo, né? A mesma pessoa. Mas você vai ficar ouvindo essa música? Eu falo assim, não, pera lá, a música é minha. Não, mas o paciente não gosta da música. Eu falei, não, a música é minha. Então, meu consultório. Eu não vou falar pra ele, mas você fale assim pro paciente. Venha com fone de ouvido da outra vez e você fica ouvindo a música que Às vezes quer. eu pergunto o que ele quer ouvir. Às vezes eu pergunto, às vezes eu falo, o que você quer ouvir? O que você Não, eu não pode sou ouvir? tão bonzinho assim, não. E às vezes eu deixo ele sugestionar. Um livro ou um autor que marcou a carreira de vocês? Ó, eu vou dar um livro que não é de implantodontia, por incrível que pareça. E que quando eu estava na graduação eu usei muito. Ele chama Luiz Narciso Baratieri. É um professor de dentística que eu tive a oportunidade de até ficar meio amigo, da Universidade Federal de Santa Catarina, de Florianópolis. Baratieri Dentística. Gosto Inimigo muito do dele. Bondelli. Isso, eu gosto muito do Baratieri. Os livros que eu mais gosto de ler não são livros odontológicos, tá? Então, quem me marcou muito foram alguns livros do Billy Graham. Billy Graham, para quem não sabe, é um pastor americano que faleceu há pouco tempo. Foi um dos maiores pastores congressistas que existiu no mundo. O cara conseguiu colocar mais de 100 mil pessoas no Maracanã na década de 70, se eu não me engano. Gosto também de livros de ficção, Agatha Christie, gosto muito de ler também. Livros de ficção. Agora, eu sou muito assim, o que vale são as 30 primeiras páginas, tá? Se eu não fui se eu não gostei das 30 primeiras, eu paro. Aí já não vou continuar a ler mais. Uma frase que vocês sempre usam com os alunos? Eu já disse ela aqui. Como especialista, você precisa saber resolver problemas e intercorrências. Mas se você não conseguir, você precisa ter a humildade suficiente para procurar um colega para te ajudar. Aproveitem o máximo o que o curso tem para ensinar para vocês. Café ou energético? Café. Café. Planejamento digital, essencial ou exagero? Eu não acho que é exagero, mas também não acho que é essencial. Eu acho que ele é um complemento que daqui a pouco ele vai se tornar único. É mesmo, né? Para mim já é essencial. Qual o maior mito sobre implante? Que vai durar a vida inteira. Que implante é para sempre. Igual Já doutor. aconteceu? Pode acontecer de ser para sempre? Você colocar aí? Pode, mas da mesma forma que você pode ter uma periodontite, uma doença periodontal, você pode ter uma periimplantite. Eu tenho paciente que tem implante há 27 anos. E tem paciente que dura 2. Tem gente que acha que não precisa cuidar depois, né? Exatamente, precisa. Você sabe que eu dou um exemplo, vou dar aqui para vocês, assim, que eu sempre falo também para os alunos. A gente trabalha com reabilitação. Então a gente trabalha com prótese. Então uma prótese, seja de dente, seja de olho, seja de perna, nunca vai ser igual a um natural. Sim. Né? Então, um paciente que perdeu um membro, uma perna, ele pode andar igual um Saci Pererê, não pode? Pulando. Vocês conhecem Saci Pererê? Eu acho que talvez é só da nossa época, não. Vocês conhecem? Não, Conhecem Saci Pererê? Eu não conheço, não. O que eu conheci já tinha prótese. Então, esse paciente que é o Saci Pererê, que não tem uma perna, é aquele paciente nosso que não tem os dentes. Né? Esse paciente ele pode colocar uma muleta, não pode? Ele vai usar uma muleta. Ela vai pegar, vai machucar aqui debaixo do braço, vai dar calo, né? Vai incomodar.
ele vai se acostumar com ela. Porque estar com aquela muleta é melhor do que estar sem a muleta, não é? Sim. É melhor. Então é aquele paciente que usa uma prótese móvel, por exemplo. Uma dentadura, uma ponte móvel. Esse é o paciente da muleta. Ou ele pode botar uma perna mecânica, não pode? Tem gente que até corre com perna mecânica. Ele vai andar melhor do que com a muleta? Vai, não vai? Com uma perna mecânica? Sim. Não precisa de nada ali. Mas ele vai dar uma falseadinha de Roberto Carlos, assim, andar meio de ladinho, não é assim? Dá uma... Esse é o paciente do implante, né? Então, o implante não é para sempre e ele nunca vai ser melhor do que um dente. Por mais que a tecnologia nos dê condições de fazer o mais próximo possível, ele nunca vai ser um dente ou se comportar como um dente natural. Então, aquilo que eu disse para vocês no começo, implante é bom? Não, é ótimo, mas dente é melhor. E eu vejo às vezes alguns colegas, na ânsia de vender o tratamento e de ganhar o dinheiro, dizerem para o paciente que vai ficar igual o dente dele. Ou até melhor. Ou que vai ficar melhor do que o dente dele. Ou de que é pro resto da vida. Não tem nada pro resto da vida, né? Então, ainda mais uma coisa que você vai colocar e ele vai usar 24 horas por dia. Vai haver desgaste, né? Vai haver necessidade de manutenção. E isso precisa ficar claro para o paciente, porque às vezes nós somos culpados de passar a informação equivocada para o paciente. Então ele tem que cuidar, né? E essa é a minha situação. Essa é a sua realidade, né? Eu vou cortar o cabelo, tem que ser depois das 8, igual você fez ontem. 7h30 da noite, não entendeu? Eu vou cortar o cabelo no sábado, à tarde, às vezes, né? Eu compro mais pela internet roupa do que eu vou na loja, né? Porque eu não tenho tempo de ir numa loja escolher uma roupa. Eu moro numa cidade relativamente pequena, lá eles têm uma coisa que chamam de condicional. Aí o cara faz uma sacola lá com um monte de roupa e manda lá no consultório. Ele sabe mais ou menos o meu gosto, eu escolho lá, experimento, vou ficar com essa. Ele já fala tanto, eu passo ela, o menino vem, pega a sacola, já passa a maquininha de cartão e pronto. Porque eu preciso dessa, porque eu não tenho tempo. Mas eu tive muito tempo. Quer dizer, mas essa rotina é que você gosta ou porque você precisa ainda estar nessa rotina? Não, porque eu gosto também. Gosta, né? Porque eu gosto. Essa questão, né? Hoje você trabalha tanto por gostar ou por necessidade? Então, é porque a gente gosta. Vai acontecendo, conforme as coisas vão acontecendo, você vai começando a definir uma área de especialidade que você começa a trabalhar com aquela área. Então, automaticamente, você diminui a quantidade de pacientes que você atende, ok? Então, porém, você fica mais restrito ao Eu postei uma coisa hoje. Só que, tratamento com reabilitação, muitas vezes você fica uma manhã inteira com o paciente, uma tarde inteira. Por exemplo, na quarta-feira, ontem, eu fiquei a tarde 3 horas com a mesma pessoa na cadeira. Nossos procedimentos também não são de 5, 10 minutos, né? Eu atendo vários pacientes num dia, porque muitas vezes eu tenho uma sutura para remover, eu tenho uma coroa sobre implante para provar, que são procedimentos rápidos, mas eu tenho uma cirurgia de 2 horas no meio, né? Então, eu postei uma coisa hoje, que diz o seguinte: pessoas que não têm a mesma visão de futuro que você nunca vão compreender porque você trabalha com tanta intensidade. Então isso, às vezes, justifica um pouco, né? É que o trabalho de vocês requer muito tempo de vocês. Isso. Né? É uma coisa específica, não é uma coisa comum igual só uma restauração. Em 2010... Se tiver um procedimento que você se planejou para 1 hora, possa ser que Em seja 2010 5, eu comecei a empreender. E aí eu montei 10 lojas de perfumaria em shoppings do interior de São Paulo. E aí eu parei de trabalhar dia de sábado. E parei de trabalhar segunda-feira, que aí eu dedicava às lojas. E aí no consultório eu comecei a priorizar aquilo que me rentabilizava melhor a minha hora trabalhada.
que aconteceu com o meu faturamento no consultório? Trabalhando 1 dia e meio a menos. Nada. Eu continuei ganhando a mesma coisa no consultório. E até tive crescimento. Porque eu comecei a deixar aquilo que me remunerava pouco. E focar no que era. A minha hora trabalhada dentro do meu consultório precisa ser a mais bem remunerada possível. Então, se eu tenho tempo para fazer... O que me remunera melhor? Implante? Beleza, então eu vou fazer implante. Eu tenho paciente para fazer implante às 8, 10 horas que eu trabalho no meu consultório por dia? Não. Então aí eu vou tirar o terceiro molar. Eu vou fazer a prótese. Eu vou fazer a coroa. Eu estou aqui meio à toa, eu vou fazer a resina. Hoje, assim, no mercado, vocês veem que o implante ele é o melhor, assim, remuneração, ganha mais? Olha, eu não sei te falar se realmente é o melhor, mas o ticket de ganho do implante, ele é um ticket alto. Vamos lá. Vocês precisavam ouvir os bastidores, que vocês não estão ouvindo. A hora que não está gravando... Ia ficar um make-off legal. A hora que não está gravando é que é a história. Voltemos. Vamos lá. Vamos. Qual a cidade, uma cidade que vocês gostariam de dar aula? Poxa vida. Você sabe que com essa história da gente viajar bastante, a gente tem a oportunidade de ir para vários lugares, né? Eu não tenho, nunca, assim, porque você fala Manaus, que seria um lugar, a gente já deu aula, né? Curitiba, que é uma bela cidade. Balneário Camboriú, Florianópolis, né? Bauru. RJ vocês já deram? Rio de Janeiro vocês já deram? Rio de Janeiro já. Então, assim, a gente viaja muito para dar aula, né? Mas talvez fora do Brasil, eu acho, né? Talvez, né? Apesar não, é porque assim, sabe o que acontece? A gente dá aula muito em Bauru, numa escola chamada Instituto Mondelli, que é do professor Mondelli, que também foi um craque da dentística. Eu estudei no livro do Mondelli, né? O Rodrigo teve aula com o Mondelli de dentística. Se vocês ainda estudam algo dele ou não. Ele publicou muitos livros, mas ele hoje já tem 80 anos, né? Então já... Mas ele na época ele era uma referência. E a escola do Mondelli é uma escola que tem vários cursos de implante. Tem um amigo do Rodrigo de turma de faculdade que dá aula lá, né? E aí, assim... É uma escola basicamente para gringo, né? Então você tem equatoriano, você tem peruano, você tem boliviano, você tem chileno, você tem paraguaio, mas principalmente da América Central, assim, tem muita gente. E a gente vai lá arranhar o portunhol lá com eles, né? E é muito legal, assim, a troca de experiência. Eu tenho no meu Instagram, eles seguem a gente segue esse pessoal e eles são muito bacana. E talvez eu acho que talvez fora do Brasil, assim, ter a oportunidade de dar uma aula, por exemplo, em português, que aí, em Portugal, que aí a barreira da língua não seria tanta, né? Mas vocês falam outra língua? Sim, a gente fala um pouco de inglês, um pouco de espanhol, né? Mas, sim, a gente faz-se entender, né? As pessoas nos entendem, né? Eu não me sentiria apto a dar uma aula em espanhol. Em inglês sim, eu daria uma aula, mas em espanhol não, cara. Espanhol porque tem palavras que eu tenho que perguntar pra eles, porque eles traduzem os slides, aí eu leio o slide e falo, cara, que palavra que é essa? Aí eu falo, o que é isso daqui? Aí eles falam, mas eles traduzem pra mim. Então, não. É que às vezes a gente chega lá também, os alunos já estão há 1 ano e meio, 2 anos. Sim. Então eles já entendem muito bem português, né? Aí a gente arranha. Esses alunos de fora, eles fazem módulos bimestrais e ficam 1 semana aqui estudando. Até por causa da dificuldade de deslocamento, né? Sim. Então vamos lá, mais uma. Um conselho que vocês receberam e nunca esqueceram. O principal conselho da minha mãe foi quando eu saí da minha cidade formado, sem emprego, sem um tostão no bolso, e indo embora para São Paulo, que eu tinha arrumado um emprego que eu odiei a hora que eu vi a primeira vez, mas eu não tinha opção, que ela virou para mim no ônibus e falou, filho, vá, lute e vença. Você não é todo mundo.
Acho Essa que é a toda frase. mãe fala. Exato. Ah, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Uma coisa que gostariam que todo aluno soubesse. Que tivesse mais responsabilidade, mais comprometimento. Que isso é importante ter na vida. Eu acho que eu gostaria que meus alunos soubessem que tudo que eles aprendem aqui, tudo que a gente fala é importante. Não tem nada que não seja importante. Uma hora ou outra eles vão usar. Um implante imediato, amor ou receio? Amor sempre, né? Também? Também. Uma palavra que define a implantodontia para vocês. Qualidade de vida. Devolver a autoestima. E é isso. Devolver saúde. Finalizamos o bate-volta. Mais alguma coisa? que Finalizamos quiser o bate-volta e a entrevista? Poxa, só durou 2 horas e... Não, nós começamos que hora? 3 horas de 3 conversa. Você horas. fala, hein, meu irmão? mas Que é não, isso? mas não tem Ó, hora, eu não. quero só terminar do jeito que eu comecei, né? Agradecendo a vocês a oportunidade da gente estar aqui batendo esse bate-papo. Podem ter certeza que a gente aprende também, né? Muitas vezes na troca com os nossos alunos a gente mais aprende do que ensina. Sim. E a diferença que existe entre nós dois e vocês é uma só: tempo. Tempo, é só isso, né? Como eu disse a vocês, eu comecei a ver implantes depois de 5 anos de formado. A gente tem alunos que acabaram de se formar e já estão vendo implantes. E eu não tenho dúvida que esses alunos daqui a 27 anos vão estar muito melhor do que eu sou hoje, né? É o que nós Então, queremos. a diferença nossa é tempo. A gente vê odontologia há mais tempo de vocês. E isso nos deu uma oportunidade de vivência de odontologia, que é importante do dia a dia do consultório, de resolver um problema aqui, um problema ali, um problema lá, e a gente conversar e trocar a experiência. Muitas vezes, hoje, no avião, a gente estava vindo para cá, junto com o professor Ronaldo Fabiano, que é o nosso convidado, que está dando aula para os alunos lá hoje, a gente vinha conversando isso, da troca de experiência, da troca de vivência, do eu não sei tudo, né? E de que às vezes a sua dúvida é a minha dúvida também, ou é a dúvida da sua colega. Então não existe pergunta boba, não existe pergunta burra, não existe quem sabe tudo. Quero agradecer mais uma vez a vocês a oportunidade. Quero deixar aqui o meu agradecimento também, em meu nome, em nome do Rodrigo, a professora Carolina, a professora Fernanda, né, a diretora dessa unidade da faculdade do ITEPAC AFIA, a coordenadora do curso de odontologia, e a gente está aqui para somar, né? Eu acho que aquilo, e a gente já disse isso às duas, aquilo que a gente puder ajudar a essa instituição a crescer, ao curso de odontologia a ser cada vez melhor aqui em Porto Nacional, a gente está aqui para isso, né? E que bom que a gente tem essa oportunidade, né? Obrigado a vocês, sorte, sucesso, e que vocês daqui a 30 anos possam olhar para trás e falar: poxa vida, eu construí uma história dentro da odontologia, eu construí uma família dentro da odontologia, eu consegui sobreviver, tô arrepiado, consegui sobreviver dentro da odontologia, né? E eu sou apaixonado pela odontologia. Quando eu me formei, eu não era tão apaixonado pela odontologia. Às vezes eu achava que eu ia ser dentista para ganhar uma grana e montar um negócio e largar a odontologia. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não odontologia. E eu fiz muitas outras coisas nesses 32 anos, né? Então, parabéns para vocês, continuem assim e que vocês tenham sucesso, tá? Amém. E para complementar as belíssimas palavras aqui do Rogério, que se façam deles, as minhas palavras também, quero parabenizar vocês três, tá? Pela atitude, pela proatividade de vocês,
criarem o Dentcast. Não é fácil, a gente sabe que a gente tem resistência, muitas vezes no lugar que a gente menos espera. Só que isso demonstra que vocês têm atitude, vocês têm proatividade. E por mais que tenha esses clichêzinhos aí que todo mundo fica postando, né, para dar engajamento no Instagram, que você tem que ser diferente, você tem que arriscar, não sei o que. Outro dia eu vi assim, feliz é a pessoa que pega a sua vida, coloca em 23 quilos de uma mala e vai para outro país. Não, puta clichê mal feito, né? Mas, enfim, proatividade é o começo de tudo, gente. Vontade é o começo de tudo. A diferença entre as pessoas que conseguem vencer na vida e as pessoas que não conseguem está na atitude. Só leva a martelada prego que se destaca. Exatamente. Tá? Posso fazer um convite? Tá? Sim. Você que já é formado, você cirurgião dentista, você aluno que vai se formar, você que quer de repente fazer uma especialização de implantodontia, aqui em Porto Nacional, no ITPAC Afia, tem. Vem conversar com a gente ou converse com os nossos alunos que estão fazendo o curso e se informe. Tenho certeza que você vai adorar. Então, a gente agradece a presença de vocês, né? Foi um podcast enriquecedor. Aprendemos muito. E você aí, curte, se você gostou do nosso vídeo. Segue, se inscreva aqui no canal, compartilha. Né? Estamos aqui finalizando mais um podcast. E é isso. Pode seguir a gente lá também, viu? Segue o Pode Rogério. É isso aí. Eu também quero agradecer vocês dois, né, por dedicar esse tempo a nós, né, nos motivar, né. Foi bem difícil, né? Tantos meses tentando. né? Costurando. Não dava certo, mas agora deu certo. Sou muito grata, né, a vocês. Aprendo muito com vocês, mesmo que seja pouco tempo, né, que a gente se vê, conversa, né. Mas acredito que para nós esse momento é muito enriquecedor. Tem sido muito construtivo. É, né? muito Sim. construtivo. E a gente está tendo uma visão bem diferente do nosso futuro, do que a gente quer. Então esses momentos... Odontologia aqui é ótimo linda. pra nós. É linda. Odontologia é linda. É linda, a odontologia é linda. E nos dá condições da gente fazer aquilo que a gente quer e tem vontade e deseja. É isso. Também desejo sucesso para vocês, né? Que vocês possam crescer muito profissionalmente ainda mais, né? E que foi muito bom ter esse contato com vocês, até mesmo da implantodontia, porque é algo que é novo pra gente. Esse semestre que a gente está pegando, então tá sendo muito construtivo até aprender com vocês. Chamou a gente para ir lá assistir também, então foi muito bom. Tudo muito bom e eu espero fazer minha especialização com vocês também. Opa, vai Estamos à ser disposição. um prazer muito grande. E quando vocês quiserem ir novamente na clínica para vocês verem, não necessariamente filmar, mas acompanharem, vocês estão convidadíssimos, tá? Amanhã clínica o dia Obrigada. inteiro, sábado de manhã clínica de novo e olha, vamos lá, Que bom. tá bom? Muito E a gente está obrigada, numa parte muito legal, que é a parte de instalação de próteses, o que mais se está tendo agora. Então, tem o resultado final, cara. É a hora que você viu a pessoa pegar o espelho e se emocionar, a pessoa falar, poxa vida, todo esse sacrifício valeu a pena. Né? Que legal, É uma né? parte bem legal. E estão convidados, tá? Obrigada. Obrigada. Bem? bom. Amanhã, 8 da manhã, hein? 8 da manhã. Valeu, gente. Valeu, gente. Um abraço pra vocês. Obrigado. Obrigado, gente.